aqui pra gente um pouquinho sobre as 6 fases do término de um relacionamento, coisa que eu não sabia que existia e aprendi por causa desse livro que ele tá lançando. Então eu convidei pra gente fazer a live hoje o Luiz, que vai conversar com a gente sobre esse assunto, para dar uma explanada melhor, né, sobre essas fases, sobre como é o fim de um relacionamento, o que acontece após o fim de um relacionamento. Ele vai contar pra gente um pouquinho como foi a experiência dele, o que levou ele a aprender sobre isso, né, tanto na teoria quanto na prática, e a gente vai entender um pouquinho como trabalhar em cada fase dessas. Só aguardar ele chegar aqui e a gente já vai conversar. Já aproveita e já compartilha com quem você sabe que precisa dessa luz após o fim de um relacionamento, pra gente conversar sobre isso, pra gente estar aqui junto conversando sobre esse assunto que é tão importante e tão delicado. Deixa eu colocar aqui até nos comentários pra gente já fixar qual que vai ser o assunto, né? Que é as 6 fases do fim do relacionamento. Que eu nem sabia que tinha tanta fase assim. Eu nem sabia que a gente passava por esse tipo de fase também. Deixa eu fixar o comentário. Só aguardar o Luiz chegar aqui, que a gente já começa a live. Boa noite, boa noite. Pra gente conversar sobre essas fases essas etapas que a gente passa dos fins do relacionamento. Conversar um pouquinho. Ué, cadê o Luiz? Ô Luiz, tá atrasado. Vou pegar o cartão amarelo aqui pra ti, hein, Luiz? Ai, ai, ai. Nossa piada interna. Nossa piada interna do cartão live. Que a gente vai conversar hoje sobre esse assunto que é bem importante, que é bem delicado, que muitas pessoas passam por essa fase e nem sabem. Você viu como que é? Boa noite. Boa noite. Boa noite, boa noite. Tudo bem, Luiz? Como é que você tá? Tudo ótimo, ótimo. E você? Tudo bem também. Só tá dando um retorno, tem algum lugar ligado aí? Não. Tá só Melhorou? com fone de ouvido? Porque eu tô me ouvindo Só. falar depois. Tô só com o fone. Quem tá assistindo aí, como que tá o som? Vocês estão ouvindo repetido? Eu também? Oi, Camila, boa noite. Tá dando eco, Ué, Tenta tirar o fone pra ver se vai. ai, Vamos ver se agora vai. Agora acho que melhorou, né? melhorou? Agora não tá dando eco. Agora fechou. Então, beleza. Vamos lá. Muito bom estar aqui com você, Luiz, pra gente conversar sobre esse assunto. Eu que agradeço. Delicado, hein? Muito. Realmente é muito delicado e as pessoas, depois que eu falei sobre a live, teve muita gente pedindo, querendo saber e tal, porque parece que é um problema, Amanda, que as pessoas não dão muita importância, né? Sim. Ou que todo mundo tem uma receitinha igual uma gripe, faz um chazinho disso. Mas a grande vantagem disso tudo foi que eu consegui racionalizar. Deixa eu diminuir aqui o meu som, só um minutinho. Fica à vontade. Enquanto isso, eu tô com o dedinho, gente. Aproveita e já bota o dedinho no aviãozinho. Manda para quem vocês sabem que precisa desse assunto, pra gente conversar sobre esse assunto, pra gente dividir tudo isso. Eu falei aqui no início da live que eu fiquei bem impressionada com essas 6 fases que eu não conhecia. Né? Eu, particularmente, não sabia que a gente passava por essas fases e faz total sentido, faz total... Bom, vou deixar você falar e depois que você for falando a gente vai conversando sobre esse assunto. Não, então, é isso que emendando o que você está falando, a gente fala assim, nossa, terminou o relacionamento. Ou quando a gente não quer mais estar na companhia de alguém, ou quando a pessoa não quer mais a nossa companhia. Aí as pessoas passam por vários sentimentos, mas a partir do momento
que eu consegui entender, porque nada foi feito simplesmente com base em ouvir história. Eu vivi isso na pele. Depois de um casamento de quase 20 anos, eu vivi isso na pele. E presenciei pessoas fazendo muita loucura por isso. E com o desenvolvimento humano e tudo que a gente estuda tanto, né, Amanda? Eu comecei a rabiscar isso. E eu cheguei à conclusão dessas 6 fases. Para mim, ela tem muito sentido. E qual é o intuito desse e-book, desse conteúdo? Eu acredito que as pessoas, depois que você, pelo menos, consegue entender como é o processo, fica mais fácil de você, muitas vezes, passar por isso, porque realmente é uma dor terrível. Quem já foi abandonado, quem já teve um relacionamento de pouco tempo ou muito tempo rompido, né? É muito ruim, é difícil. A gente acaba se identificando tanto um com o outro que muitas pessoas, quando terminam um relacionamento, não sabem nem mais como que ela gostava do ovo frito. Uma coisa tão simples, porque ela se adapta ao convívio do casal. Então, essas fases veio com essa finalidade. Além de que ajuda pessoas que têm familiares, amigos ou conhecidos que estejam passando. Quem lê esse e-book consegue falar, caramba, essa pessoa está em tal fase. É assim meio que indireto, sabe? Porque é uma receita, né? Não necessariamente, como está escrito no e-book, não necessariamente as pessoas passam fielmente por todas as fases. Mas, em alguma delas, é inevitável você se encontrar, você passar por essa fase. Então, no e-book eu deixei bem claro toda essa finalidade. Qual seria a fase, como passar dessa fase, caso você não supere, qual é a fase que vai vir posterior, né? E isso acaba trazendo esse enriquecimento para você se basear naquilo que espera, né? Você não vai abrir uma porta e não sabe o que tem depois dela. Você vai saber. Né? É essa que é a intenção. Eu lendo o teu e-book, né? Ai, gente, eu tive o privilégio de ser a primeira, né? A segunda, depois do Luiz, da ler esse e-book. E eu realmente fiquei bem impressionada, porque, como você falou, talvez as pessoas passam tão rápido pelas fases que elas não percebem. E talvez elas estejam naquela fase, naquela determinada fase, e elas não sabem elas não sabem o porquê estão ali, e daí não sabem como sair. E uma coisa que você falou ali no início é uma coisa que já aconteceu comigo em atendimentos, a gente já conversou isso em reuniões também, né? Que as pessoas, quando terminam um relacionamento, elas não sabem quem elas são, porque elas só sabiam quem elas eram por causa de uma outra pessoa. Então, muitas vezes elas não sabem nem o que elas gostam de verdade, porque elas faziam a comida do jeito que a outra pessoa gostava, ou de um jeito que os dois se adaptassem para comer, mas ela em si não sabia mais qual que era o gosto que ela gostava, do tipo de comida que ela gostava. E isso é uma coisa que quando a pessoa quando ela se dá por si, isso, Rosete, ela perde a identidade, exatamente. Então, quando a pessoa ela cai por terra, ela cai em si, ela se perde, né? E aí entra dentro dessas fases que você ensina no e-book. O ser humano ele é algo tão irracional, mesmo a gente nós sendo animais racionais. Eu vou te dar um exemplo. Eu conheci casais que brigaram durante muitos anos, não se suportavam. Participar de eventos junto, a gente sabia que sempre ia ter algum rolo no final, porque sempre eles acabavam discutindo. Aí um deles falece, ok? Aquele que ficou vivo, ele chora no velório e ele fala, eu amava, ele era a melhor pessoa do mundo. A pessoa sente falta, olha o egoísmo do ser humano. Ela sente falta, esquece o que era ruim, porque ela perdeu alguém para a morte. Agora, se você tem uma pessoa, vive num bom relacionamento e você perde aquela pessoa que você ama para outra, é pior. Então, como que você explica isso? Então, a sensação de posse que o ser humano tem,
ele prefere perder alguém para a morte e não perder a pessoa para outro. Principalmente quando você é traído, ou você é trocado, ou aquela frase tão comum de se ouvir: ah, eu não estou no meu momento, eu não sou uma boa pessoa para você, porque eu acho que isso daí é um tapa na cara, é uma falta de honestidade muito grande, né? Mas tudo isso que é ensinado após você entender, eu vou falar quais são as frases, quais são as fases. A primeira, quando a gente termina um relacionamento, a gente cai na fase da negação. A gente recebe aquilo de uma forma tão abrupta, machuca tanto a gente entra num estado de euforia, com desespero, sabe? Você fica meio sem norte, só que o seu corpo percebe que você está passando por uma situação grave e rapidamente ele te aplica uma dopamina dizendo assim: calma, tá tudo bem, a outra pessoa só está nervosa, isso vai se resolver. Logo depois, se você não consegue resolver isso, vem a outra fase que você começa a barganhar, né? Você começa a ir atrás da pessoa, se humilhar, ceder e fazer coisas que normalmente você não aceitaria, mas para poder tentar barganhar e estar com a outra pessoa de qualquer forma. E você vai chegar uma hora que você vai se cansar disso. Porque você vai começar a ver que você está ou fazendo papel de trouxa, ou que a outra pessoa mesmo começa a comentar que você está na mão dela. Fala: olha, essa pessoa é uma trouxa, eu humilho ela, ela vive atrás de mim. E você cai na terceira fase, que é a raiva. E aí você fica com raiva de você próprio, consequentemente com raiva da outra pessoa, porque ele interrompeu um sonho, a outra pessoa interrompeu um sonho que vocês tinham junto, né? E você começa: poxa, eu fiz tanto, eu me dei tanto, eu dei a melhor fase da minha vida, eu fiz isso, eu fiz aquilo, e você cai na raiva. E quando a raiva perdura por muito tempo, você se desgasta tanto emocionalmente, muitas vezes fazendo um monte de loucura. Isso está todo detalhado, fase por fase, no e-book, né? E você cai numa fase de depressão, porque você fala: caramba, que aí você não quer mais socializar, você não tem mais vontade de trabalhar, você não tem vontade mais de sair com ninguém, você acha que o mundo acabou, e você começa a cair num limbo, num poço tão sem fundo, que muitas vezes você precisa até de uma ajuda de médicos, tá? Que só o conteúdo ou conversa não vai resolver. Só que tem uma fase que depois que você compreende isso já passado, isso pode durar semanas, dias, meses. Eu conheço casos que durou a vida toda, o resto da vida toda da outra pessoa. Você começa a se preparar para a quinta fase, que é a superação. Quando você começa a racionalizar, mas mesmo assim é bom que você evite de encontrar outra pessoa, né? Ver lembranças, evitar de frequentar os lugares que vocês frequentavam, porque você está muito perto de ter uma recaída, né? Você deixa de lembrar do seu amor próprio, mesmo você começando a melhorar, e quer ligar para a pessoa e quer fazer loucura. Mas passando essa fase, você chega na final, que é a aceitação, que é uma fase que talvez você não precisasse ter passado todas as outras para chegar na aceitação, né? E as fases, elas não são exatamente uma regra. Você pode sair da negação direto para a raiva, você pode nem passar pela negação e já cair direto na raiva, ou qualquer uma outra. Mas essas fases, elas se complementam, porque ela faz um raciocínio lógico de todo o procedimento que você acaba passando durante esse processo. E o que eu quis fazer é isso, poder tentar passar para as pessoas, identificar quais são essas fases, né? Para que elas entendam, e sempre se priorizando. Quando eu falo para a gente se priorizar e ter amor próprio em qualquer situação, não é para você ser uma pessoa egoísta, soberba, nem nada. Mas, depois que você passa por isso, você passa a se entender melhor, a se valorizar melhor, e você tem condições de encontrar alguém com quem você queira estar, não que você precise. Porque toda essa fase que é um luto, né? Você realmente, é horrível você saber que essa pessoa vai estar ali, você não vai poder mais tocá-la nem nada, tá junto. As lembranças ficam martelando ali na sua mente.
Então, o que é legal? Você racionalizar tudo isso, entender, né? Se priorizar em qualquer situação, sempre se priorizar, porque quem fica com essa péssima situação quando termina um relacionamento é porque falta amor próprio, né? E muitas vezes, por que eu escrevi o e-book? E já teve várias pessoas que quiseram e compraram e tudo mais, por quê? A pessoa que não está passando por isso, eu vou falar comigo. Quando eu passei por isso, eu já tinha separado e voltado várias vezes. Então, a família, as pessoas mais próximas, falam, mais uma briguinha, logo, logo vocês voltam e tal. E as pessoas não entendem. E quando você, de repente, fica cabisbaixo, quer ficar no seu canto, não quer... vai ficar agora chorando por causa de uma outra pessoa, a vida é maravilhosa tal. E com o e-book, é uma pessoa estranha que entende o que a pessoa está passando. Consegue se sensibilizar com a situação, porque eu passei por isso, né? Então, essa que é a grande intenção do e-book, que a gente pôde fazer aí, colocar. E além do e-book, você falou o que segue junto? Não, ainda não. Ainda não dei Não. spoiler nenhum. Mas antes, só Não. antes da gente continuar, eu queria fazer uma pergunta aqui pro pessoal. Porque para mim fez muito sentido essas fases. Né? Isso que o Luiz explicou aí. Vocês estão assistindo, você que está assistindo a live, faz sentido? Você já passou por isso, né? Passou por alguma dessas fases? Como é que foi? Ou, né, quando o Luiz estava contando, deu aquele clique assim, cara, isso mesmo, eu passei por tal e tal fase, foi mais forte tal e tal fase. Eu acho que essa é a parte mais importante, né? Dessa identificação, da gente entender o porquê que a gente sentiu aquilo que a gente sentiu. E isso é o que eu senti, assim, lendo o e-book, foi o que eu senti, tipo, esse clique de, tipo, é por isso, existe uma lógica por trás daquilo que eu passei. Como você falou, existe uma lógica para essas fases acontecerem e a gente sentir. Então, eu queria saber do pessoal que está assistindo aí se tem alguma dúvida, ficou alguma dúvida, se você fez sentido para você, como fez para nós aqui essas 6 fases. Pode Tem falar pessoas aí. dizendo que não passou, mas conhece pessoas que passou. Olha, tem o João Henrique que está aqui. Eu não conheço ele pessoalmente, eu sigo as lives dele, agora ele está na nossa live aqui. Ele trata de pessoas dependentes químicas, né? E como muitos aqui, não sei quantos sabem, eu infelizmente tive uma dura experiência que eu passei pelo sistema prisional. Não adianta falar que fui inocente, nada, mas isso também não vem ao caso. Mas eu vi o que a dependência emocional faz com um detento que está prestes a ganhar liberdade, só em saber que não vai ter mais a pessoa aqui na rua esperando ele, faltando dias para a liberdade da pessoa vir, o cara querer fugir, sabe, pelo desespero, e você tentar conversar e convencer. Então, quer dizer, não é uma coisa banal, sabe? Quem sente isso realmente... existe suicídio, olha quanto feminicídio, sabe? E o pior de tudo é que quando é um casal que constitui família e tem filhos, acaba colocando os filhos como moeda de troca. Quando o filho vai com a mãe fala, e teu pai, como tá vindo de solteiro, ele tá bem lá com as piriguete. Quando é a mãe, que os filhos vêm ver o pai, ele fala, e aí, como tá sua mãe com o namoradinho novo? Quer dizer, isso é uma das coisas mais erradas do mundo, gente. Porque além de você se ferir mais com isso, a pessoa acha que está desabafando, mas ela está se ferindo mais com isso. Ela ainda acaba envolvendo as crianças. Quando não tem crianças, a pessoa costuma ir na porta do emprego da pessoa que ela largou, defamar, falar besteira, sabe? Querer atropelar, furar pneu de carro. Olha, eu já vi muita coisa, muita coisa. Então não é uma coisa simples, não é dor de amor. Eu conheço pessoas que entraram no hospital, foi dada a entrada como tivesse tido um infarto, e o médico falou que tem uma doença, não me recordo o nome agora, que é um nome em inglês, que chama-se dor de coração ferido. Os sintomas são os mesmos de um infarto. A pessoa entra como infartado, e depois que faz todos os exames, descobre que não foi infarto. É uma dor tão profunda, uma coisa tão significante.
Então não dá para deixar, sabe, assim, já que eu consegui, eu não passei assim grandes fases de abandono, mas quando a pessoa disse para mim, eu estou indo embora e você fica com meus filhos, foi assim um balde de água fria, sabe? Não foi fácil, não foi fácil depois você ver a pessoa com outra pessoa e tudo mais. É complicado. Eu tive muita força de vontade, não abandonei o emprego, não abandonei minhas coisas, e eu não culpo ela. Agora há pouco mesmo meu filho estava falando com ela, e eu converso, eu tenho amizade. E engraçado que depois de tudo isso, hoje, passado já alguns anos, a gente encontra com a pessoa e é um sentimento muito estranho. A gente sente como se a gente nunca tivesse sido íntimo daquela pessoa. Às vezes, amigos próximos, pessoas que se você nunca teve uma intimidade sexual ou uma intimidade de vivência, você se sente muito mais próximo do que uma pessoa que você se relacionou durante tantos anos. É muito estranho como que o cérebro neutraliza aquela pessoa. Eu continuo tendo carinho, falo para meus filhos respeitar porque ela é a mãe deles, tudo, sabe? Mas aquela atração, tudo aquilo, você olha para trás e fala, gente, como que eu sentia isso, que hoje não simplesmente é nada, é uma coisa tão, assim, tão uma água de salsicha, sabe? Você ferveu a salsicha, a água não serve para nada. É a mesma coisa. Então é muito estranho. E não é que com isso a pessoa se fecha para outros relacionamentos, fica. Porque tem pessoas que ficam, né? Realmente recalcado e tudo. Então, pé na bunda realmente é complicado. Por isso, tanto empenho e tentei fazer um material que eu não vi nada parecido na internet, né? Para poder ajudar as pessoas. Essa foi a nossa intenção, né, dona Amanda? É isso aí, é muito bom. Eu acho muito importante, realmente, porque as pessoas, como você falou, é um luto e uma coisa que você fala, né? Agora eu não me recordo se você colocou no e-book ou se a gente conversou em reuniões sobre isso, você fala assim, é um luto em vida, né? É um luto com a É pessoa um luto. viva. Então, assim, eu acho que acaba sendo. A gente não sabe o que é pior, né? Aquele luto da pessoa que você nunca mais vai ver, ou de um luto de uma pessoa que tá ali que você não pode mais tocar, né? Segundo, porque, assim, tudo foi baseado em muito estudo. Além de ter muita experiência própria, tem muito estudo. E dizem que esse luto, porque é uma dor de luto, é comparado com uma dor de luto, ela é pior do que a perca da pessoa que você ama no relacionamento para a morte. Porque, de certa forma, a morte é um fim, acabou. E a pessoa viva, meu, é muito dolorido. Muitas pessoas é muito dolorido. E muitas pessoas não conseguem ultrapassar essa barreira. É difícil. Precisa, sim, de um acompanhamento, precisa, sim... não é como ficar com mimimi, porque eu não sou um cara de mimimi, né, Amanda? Você me conhece muito bem como que eu sou, entendeu? Então não é ficar com mimimi, mas você tem que ter pessoas próximas, não que fique passando a mão na sua cabeça e dizendo, arruma outra, não. Entender e deixar com que a pessoa sinta aquilo. E como uma dependência, seja ela química, ou alcoólica, ou qualquer coisa do gênero, se a pessoa que está passando não quiser ajuda, não tem nada nem ninguém na face da Terra que vai ajudá-la, né? Então as pessoas têm que primeiro querer e entender. A vida continua. Eu falo sempre isso nas nossas reuniões, até acho que foi a Rose que gostou. Eu aprendi isso com um dos meus mentores que me disse o seguinte, não é nós que vivemos a vida, é a vida que acontece através de nós. A gente tem que ter uma consciência. Quando eu passei a ter entendimento dessas coisas, a minha vida tomou um outro significado. Tudo que está fora de nós, a gente não tem controle algum. Se vai chover, se vai furar um pneu, se alguém vai querer ficar com você, se alguém vai te xingar, se um patrão vai te mandar embora. A gente não tem controle. Então, eu tenho uma frase que eu uso muito, que eu aprendi a duras penas. Eu vivo esperando o melhor, eu me preparo para o pior e eu aceito o que vier. Porque, meu, sabe, não tem como. A frustração de muitas pessoas acontece exatamente por causa disso. As pessoas enxergam a vida através dos filtros que elas adquiriram durante toda a sua existência
e acha que o mundo perfeito é aquele que ela enxerga. E ela está errada. Ela está errada. E muitas vezes, a grande maioria das vezes, 99,99%, nós contamos uma história da nossa vida que não é verdadeira. A gente conta uma história de vida baseada no que a gente viveu e que seja agradável aos nossos ouvidos. Mas normalmente não é a nossa história real de vida. A gente conta aquilo que a gente gostaria de ter sido ou que teve no passado. É isso aí. Muito bom, muito bom. E sabe uma coisa que me veio na cabeça agora, que eu acho importante falar, que está no teu e-book, inclusive, que é muito importante você entender essas fases, entender qual fase você está, para você passar pelas fases, principalmente de superação e aceitação, para você não se colocar em um novo relacionamento por uma simples dependência de estar com alguém. Isso eu acho muito importante. Isso aqui é um ponto muito importante de ser falado, porque muitas pessoas saem de um relacionamento e entram em outro sem superar o anterior, numa tentativa de superar o anterior. Então, tipo, superar através de outra pessoa. E, na verdade, você vai magoar mais uma pessoa nesse processo. Então, primeiro, é muito importante você cuidar do amor próprio, né? Cuidar de si, entender os seus sentimentos, passar pelas suas próprias fases, abraçar essas fases, né? Você fala isso no e-book também. Abraça, sinta o que tem que sentir, não por muito tempo, não por um tempo muito prolongado, mas sinta o que tiver que sentir e passe pelas fases que precisa passar para então poder passar pela superação e aceitação. É isso daí. É porque esse caso que você está dizendo, a pessoa que está chegando acaba se machucando porque ela não sabe do seu passado. E você, para tapar aquela dor, você se apega num outro relacionamento. E o pior que você leva é tudo que você viveu, desconfiança, não se entrega muito, com medo de tomar um pé na bunda. E você acaba não se entregando e a outra pessoa acaba se machucando. E você, de repente, realmente poderia estar de frente com alguém que poderia construir um futuro maravilhoso com você. E por você não ter entendido e curado essas feridas que ficaram para trás, você desperdiça tudo isso e vai sofrer de novo, né? Na vida a gente não pode se arrepender por aquilo que a gente fez, né? Tem pessoas que eu mesmo já cometi muitos erros, muita merda eu já fiz na minha vida. Eu entendo isso, eu me perdoo, mas eu dou consequência. Uma outra coisa, eu não trago feridas, eu trago cicatrizes, porque ferida é uma coisa aberta que está ali inflamada, vaza pus, é uma coisa ruim, então eu não trago feridas. Os meus machucados viraram feridas, cicatrizaram, então hoje eu carrego cicatrizes para a minha vida, porque eu consigo me entender. Tudo isso que a gente está falando, Amanda, traz uma leveza para a alma da gente, uma compreensão de vida, que assim, hoje eu olho para o Luiz de alguns anos atrás, eu falo, cara, puxa vida, pena que você não absorveu todo esse conhecimento alguns anos atrás. E a gente que é mais velho, eu mesmo que tenho 55, eu gosto de falar isso, e eu me relaciono bem com a juventude, com as pessoas mais novas, porque eu não tento impor aquilo que eu sei da forma que eu sei. Eu tento entender o que os mais jovens passam, eles têm muito menos experiência, então não tem como eles entenderem a nossa vida, a minha principalmente, eles não viveram aquilo. Então eu tento entrar no mundo deles, entender o mundo deles, que é aquilo que eles vivem agora, que eu estou vivendo também, mas eu tenho a bagagem do que eu já vivi antes. Então a intercomunicação fica muito mais fácil, né? Principalmente quando vem em relação a amores e relacionamentos e tudo mais. É isso aí. E aí vem a grande jogada aqui, né? A importância do acompanhamento, como você falou. Muitas vezes a gente não consegue passar por essas fases sozinho, entender essas fases sozinho, né? A pessoa tá lá às vezes na depressão, ou às vezes na negação, até mesmo na raiva, que eu acho que é um dos piores aí. Claro que a depressão também, mas a raiva acaba ferindo a si mesmo e outras pessoas, né? Pode acontecer bastante coisa ruim. Sozinha a pessoa não consegue, né? E aí conta pra gente como que você pode ajudar essas pessoas aí, Luiz. O que você tá aprontando de bom aí pra nós?
Então, o e-book é para poder trazer todo o conhecimento para que a pessoa consiga entender. Mas mesmo assim tem pessoas, igual eu falei há um tempo atrás aqui na live, às vezes os familiares, os amigos, por não ter tido experiência ou por ter uma outra, olhar o mundo com outro filtro e ter mais intimidade com a pessoa, acaba não dando muito atenção, ou quando dá é para colocar a pessoa mais para baixo ainda, tal. Então, eu estou abrindo uma mentoria. A mentoria vai ser com poucas pessoas, máximo um time de 10 pessoas. A primeira agora, essa que estou fazendo, a partir desse e-book. Por quê? Vão ser 6 encontros. O primeiro encontro eu quero fazer com todos que participarem da live. Vai ser no Zoom. Eu vou abrir uma sala. Vamos sentar. Vamos nos conhecer, vamos conversar, vamos entender todo mundo. Só que a partir da segunda, terceira, quarta e a quinta, nas próximas 4 reuniões, vai ser individual, com um horário para cada um, para que eu converse individualmente com as pessoas. Porque, de repente, tem pessoas que não gostam de expor, né, as coisas que passou, né, para os outros, e realmente não precisa, não tem essa necessidade. Por isso, desse encontro pessoal, 1 a 1. 4 encontros, eles vão ser... eu vou ver como que vai ficar, se vão ser semanais ou se vão ser a cada 4, 5 dias. Eu vou ver com o grupo que fechar a mentoria como que a gente vai fazer. Então, a gente vai entender a fase, vai conversar com 1 a 1. E na último encontro, o sexto, a gente vai se reunir, todo mundo, e ver o que todo mundo conseguiu de bom, o que cada um conseguiu entender dessa situação que passou, quais foram os aprendizados, e deixar uma lição para todos. E assim você acaba formando outras pessoas que, caso elas se deparem novamente com uma situação dessa, espero que não, ou tenha alguém, a pessoa sabe mais, tem já um manual básico de como poder ajudar, de como poder entender. Às vezes, numa empresa, eu conheço pessoas que foram mandadas embora porque tiveram uma separação. O supervisor, o chefe, o patrão não entendiam isso, né? Então, hoje a gente está num mundo totalmente diferente do que foi na minha geração de adolescente. E, de novo, né, quando eu era mais novo, era uma outra mentalidade, muito mais machista, muito mais, sabe, bronco. Tem que ser, homem não chora, não sei o quê, né? A mulher esquenta a barriga no fogão e esfria na pia. Hoje, ainda bem, todo esse universo teve uma outra configuração, né? Homem se permite chorar, né? Então, quer dizer, a gente tem uma outra linha de raciocínio, né? Então, a gente quer cada vez mais poder multiplicar esse entendimento e, dessa forma, eu espero estar dando a mão aí, ajudando as pessoas que tiverem interesse. Eu garanto para vocês que vocês vão estar falando com alguém que comeu pão que o diabo amassou com o rabo. Mas aqui vive firme e forte. É isso aí, já está na aceitação há um bom tempo, né, Luiz? Muitos anos. Esse teu modelo, eu acho muito importante, na minha opinião, porque quem acompanha aqui as minhas lives, as lives que eu faço, as coisas que eu coloco, para mim, ambiente é uma das coisas mais importantes que existe. E como você falou, às vezes a pessoa está passando por uma situação difícil e o ambiente ao redor não é propício. Como você falou, a família, os amigos, às vezes acaba colocando mais para baixo e piorando a situação. E quando você tem um ambiente, como o Luiz está falando ali, de 10 pessoas que vão estar na mesma situação, crescendo juntos, superando juntas, você cria um ambiente de pessoas que se fortalecem juntas. Então, elas sabem que ali elas vão ter com quem contar, quem sabe o que está passando, a dor que ela está sentindo. Eu acho que isso é muito importante, sabe? Estar junto de pessoas que entendem a dor e estão ali prontas para superar. Então, essa ideia, principalmente, né, ali a última sessão, ser todo mundo junto, contando essas histórias, quem quiser, né? Como você falou, quem quer essa oportunidade de falar, é muito importante. E isso a gente está vendo em vários terapeutas que eu acompanho. A Carmen, inclusive, ela está aqui, ela tem um grupo de incentivo maravilhoso e os resultados acabam sendo muito maiores quando as pessoas estão juntas, passando por aquela situação juntas. Então, bom, eu conheço você, eu conheço seu trabalho, eu te admiro demais, né? Por isso que eu queria estar aqui com você conversando sobre isso, dividindo esse teu e-book, esse teu novo projeto,
porque é muito importante. As pessoas precisam estar em locais que possam realmente ajudar elas a passar por tudo isso, passar por essas dores, melhorar, superar, se sentir bem consigo mesmas. Nossa, Luiz, sucesso assim, imenso para você, porque com certeza você vai ajudar muitas pessoas. Até a Rosete colocou aqui, muita gente está precisando desse e-book realmente, assim, gente, já compartilha com o pessoal. Conta mais ou menos o que vocês contaram, que vocês aprenderam, né? Ó, vamos recapitular, Luiz. Ó, vamos ver se eu lembro. Vamos lá. Negação, barganha, raiva, depressão, superação e aceitação. Tirei 10? Exatamente. É isso mesmo. Olha aí, gente, já aprendam aí e entendam essas fases e compartilhem com quem vocês conhecem. Nossa, eu assisti uma live onde o Luiz falava sobre as fases, eu acho que é importante. Vai lá, dá uma olhadinha, vai aqui em cima, já clica aqui, já segue o Luiz, já acompanha ele, compartilha com o pessoal. Eu tenho certeza que o Luiz vai ajudar as pessoas que chegarem até ele. Como ele falou, quem quer ser ajudado, eu tenho certeza que o Luiz vai ajudar nessas fases aí do relacionamento. Isso é tão interessante, Amanda, porque dentro do sistema prisional, eu conheci, inclusive tem uma pessoa que estava comigo, que ele escreveu um livro fantástico que chama Matrícula. Ele está aqui, o Jefferson Dantas. Eu saí, ele continuou mais um período e ele estava antes, quando eu entrei, ele já estava no sistema. Mas teve outros amigos que eu fiz, e fiz realmente amigos lá dentro. E eu vi a pessoa sofrer para entrar, porque, a gente que não está acostumado com esse universo, quando você sai daqui e perde CPF, identidade, ganha um número de matrícula, é complicado. E a pessoa se adaptou ali, ficou ali. Quando a pessoa sabia que estava chegando a hora da liberdade, a pessoa fica desesperada. Cara, como que eu vou voltar para o mundão agora sendo um ex-detente e tudo mais, sabe? Então, são coisas que estão interligadas. A pessoa perde a identidade, assim como no relacionamento. Como que eu vou agora viver sem a outra pessoa? Ai, como que eu vou ter uma intimidade? Aquela pessoa me conhecia tão bem. Ai, eu tenho vergonha de ficar nu com essa pessoa. Eu tinha tanta intimidade. Mas, gente, é vida que segue. Infelizmente, a gente tem que entender. É a vida que segue. A gente não pode... Eu escrevo isso logo no começo do e-book, né, Amanda? Na nossa história da vida, isso vai ser simplesmente um capítulo. Agora, como que você quer contar esse capítulo quando você passar ele, né? Porque um livro, a vida é como um livro. É uma história completa. E você tem capítulos e fases. E quando chegar no fim, como que você vai querer lembrar ou você vai estar contando aquela fase que você passou naquela parte da sua vida? Então, isso é muito importante. E era isso que nós tínhamos para falar hoje. Maravilhoso. O link do e-book e da mentoria está onde, dona Amanda? Vai estar amanhã no teu perfil. Ok. Mas Muito obrigado. Quem já quiser, vai lá, Manda entra no direct. perfil do Luiz, ou manda para mim também, manda lá, eu quero o e-book do Luiz. E aí a gente manda para vocês, eu pego com o Luiz os links, a gente manda para vocês adquirirem hoje, amanhã já, o e-book que tá maravilhoso. Realmente vai ajudar muitas pessoas. Compartilhem, gente, compartilhem. Assim, ó, o objetivo dessas lives aqui, do material que a gente coloca na internet, é ajudar as pessoas. Então, assim, ó, se você vê que tem uma pessoa passando por um término de relacionamento que tá muito complicado, oferece para elas, é só compartilhar. Olha, eu achei bem legal isso daqui, dá uma olhada. Quem sabe, a gente sempre fala isso. Tá? Às vezes é só uma palavra que a pessoa precisa para dar aquele up, né? Tá dando uma congelada na sua internet hoje de novo. Oi? Congelou de novo? Sua internet tá congelando hoje de novo. E hoje eu tô no 4G, gente. O que tá acontecendo? É meu Instagram, então. Porque ontem eu tava no Wi-Fi, tava congelando. E hoje eu tô no 4G para não dar problema e tá congelando de novo. Eles estão boicotando a gente, viu? Vai estar tudo na plataforma da Hotmart, tá bom? Uma plataforma confiável, tá lá, né? O valor do e-book é R$ 68,00, tá bom? É um livro, tá bom? É um livro. Ele está saindo por R$ 68,00 e a mentoria vai sair R$ 1.490, tá? Mas quem tiver interesse, manda um direct para a gente, ou para mim, ou para Amanda, que a gente vai mandar mais detalhes, explicar melhor qual vai ser a data da abertura e tudo mais. Certo, dona Amanda? Show, perfeito.
Vocês têm alguma dúvida, pessoal? Gostaram? Como é que foi para vocês assistirem, verem essas 6 fases, né? Para quem não pegou lá desde o começo, assiste depois, a gente vai deixar gravada aqui a live, assiste depois. E, de novo, gente, compartilha. Vamos compartilhar esse conhecimento com o máximo de pessoas possível, ajudar as pessoas a passarem por essas fases que a gente sabe que é muito complicado e pode gerar problemas grandes aí no futuro na vida das pessoas. Estão dizendo que não é a sua, é a minha internet que está congelando. Ah, então eu tava colocando a culpa em mim. Ó, cartão amarelo aqui de novo pra ti, então. Pra mim aqui tá perfeito. Eu tô falando não tá congelando. Aí congela você, então é a minha. Então é a tua, mas tá tudo certo. Se vocês precisarem, se tiverem dúvidas sobre o e-book, sobre as fases, manda para mim, manda para o Luiz, a gente manda para vocês, a gente tira todas as dúvidas com vocês, eu encaminho vocês para o Luiz. Que o mais importante aqui é passar esse conhecimento e ajudar as pessoas. Certo? Obrigada, Luiz. Obrigada a todo mundo que esteve aqui com a gente. Obrigada por dividir seu conhecimento com a gente aqui hoje. Eu que agradeço, Amanda, a oportunidade e toda a força que você está dando para que esse trabalho seja desse jeito. E eu já falei, gente, essa menina é a menina que tem o sorriso mais cativante da internet. Eu falo sempre isso para ela e ela dá risada. Vocês não ainda, conhecem. Né? Então tá bom, tá ótimo. Nós somos amigos virtual, de acordo com que a gente participa da mesma linha de estudo e tudo mais. Não só ela, como muitos amigos que estão aqui na live. E a Amanda é uma pessoa maravilhosa, sensacional. Só tenho a agradecer, Amanda, a oportunidade, toda a força que vamos ajudar o máximo de pessoas possível aí, estamos juntos nessa jornada. É isso aí. Um beijo, fiquem bem, até a próxima então. Tchau. Um forte e um leal abraço do VC, tamo junto.